Quando um Bigfoot me guiou até uma caverna que continha os pertences de 12 crianças desaparecidas no verão de 1974, percebi que essas criaturas não eram os monstros que pensávamos. Elas estavam tentando nos ajudar, protegendo os mais vulneráveis entre nós dos verdadeiros predadores que andavam sobre 2 pernas e usavam rostos humanos. O que descobri naquelas matas mudou tudo o que eu acreditava sobre os desaparecimentos que assombravam nossa comunidade há anos e me forçou a reconsiderar tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo natural e nosso lugar nele. Meu nome é Robert Mitchell. Tenho 57 anos agora, aposentado e morando tranquilamente em uma pequena cabana fora de Arcata, Califórnia. Mas em 1974, eu era coordenador de busca e resgate para o condado de Humboldt, no norte da Califórnia, durante um dos períodos mais sombrios e aterrorizantes da história do nosso estado. Por décadas, mantive silêncio sobre o que realmente aconteceu naquele verão, preso por uma mistura de pressão oficial, medo pessoal e o conhecimento de que algumas verdades são muito estranhas para o mundo aceitar. Mas é hora de a verdade vir à tona, porque aquelas crianças merecem ter sua verdadeira história contada, e aquelas criaturas merecem ser lembradas pelo que realmente eram, heróis em uma forma que nunca esperamos. O verão de 1974 deveria ter sido como qualquer outro no condado de Humboldt, Califórnia, aquele canto remoto do noroeste do estado, onde o Oceano Pacífico se choca contra uma costa acidentada e florestas de sequoias antigas se estendem até onde a vista alcança. As sequoias em nossa região são as árvores mais altas da Terra, algumas com mais de 300 pés de altura e mais de 2.000 anos, sobreviventes de uma era em que sua espécie cobria grande parte do hemisfério norte. Turistas de todo o mundo acorriam para ver esses gigantes, para caminhar entre árvores que foram brotos quando Roma caiu, para se sentir pequeno e temporário na presença de algo tão vasto e duradouro. As pessoas locais tocavam seus negócios nas pequenas cidades madeireiras espalhadas pela região. Lugares como Arcata, Eureka, Oric, Trinidad, cidades que cresceram ao lado da indústria madeireira e dependiam dela para sobreviver. Era um canto tranquilo da América, longe das grandes cidades, longe da violência e do caos que pareciam dominar as notícias naqueles anos pós-Vietnã, pós-Watergate. Achávamos que estávamos seguros aqui, isolados pela distância e pela grande muralha de árvores que nos cercava. Mas aquele verão se tornou um pesadelo que nossa comunidade jamais esqueceria, uma descida ao medo e à paranoia que mudaria todos nós para sempre. Tudo começou no dia 3º de junho de 1974. Um dia que começou como qualquer outro dia perfeito de verão no norte da Califórnia. Jenny Patterson, de 8 anos, desapareceu do acampamento de sua família no Prairie Creek Redwoods State Park, uma das áreas de camping mais populares de nossa região, conhecida por seus deslumbrantes bosques de sequoias antigas e fácil acesso a trilhas. Os Patterson eram de Sacramento, uma família de classe média aproveitando suas férias anuais de camping de verão, o tipo de férias familiares saudáveis que definia o sonho americano naqueles dias. O pai de Jenny trabalhava como contador, sua mãe era dona de casa, e eles tinham 3 filhos, Jenny sendo a mais nova e, segundo todos os relatos, a mais aventureira, sempre ansiosa para explorar e descobrir. Naquela tarde, a família estava preparando o jantar em seu acampamento designado, um dos locais desenvolvidos com mesa de piquenique, anel de fogo e armário de comida à prova de ursos. Eles estavam cozinhando hambúrgueres em uma churrasqueira portátil. O cheiro de carvão e carne misturando-se ao aroma de pinho e casca de sequoia. Jenny e seu irmão Danny, de 10 anos, brincavam perto da barraca,
bem à vista dos pais, a no máximo 30 pés de distância. Eles estavam construindo um forte com galhos caídos e samambaias, o tipo de brincadeira inocente na floresta que as crianças faziam há gerações nessas matas. Sua mãe, Susan, se virou por talvez 2 minutos, talvez menos, para pegar algo em sua station wagon, que estava estacionada a apenas 20 pés atrás do acampamento. Quando ela olhou de volta para onde as crianças estavam brincando, Jenny havia sumido. Danny disse que sua irmã estava lá um momento, agachada, arrumando galhos para o forte, conversando com ele sobre o que deveriam usar para o telhado. Então ele se virou por apenas alguns segundos para pegar outro galho de uma pilha próxima. Quando ele olhou de volta, ela simplesmente não estava mais lá. Nenhum grito, nenhuma luta, nenhum som, nem mesmo o farfalhar de movimento pela vegetação rasteira. Simplesmente sumiu, como se tivesse sido arrancada da existência por uma mão invisível. Ele a chamou, pensando que ela estava brincando de esconde-esconde, mas não obteve resposta. Ele verificou atrás de árvores e arbustos próximos, esperando que ela saltasse rindo por tê-lo enganado, mas ela não estava em lugar nenhum. Foi quando ele correu para chamar os pais. E foi quando o pesadelo começou. A busca começou imediatamente com o tipo de caos organizado que apenas uma criança desaparecida pode gerar. Como coordenador de busca e resgate local, cargo que ocupava há 7 anos naquela época, recebi o chamado às 4h15 da tarde. Às 5 horas, eu estava no acampamento entrevistando os pais angustiados e organizando as equipes de busca. Às 6, eu tinha reunido todos os voluntários disponíveis em um raio de 50 milhas. Tínhamos 70 pessoas vasculhando aquela floresta até o anoitecer, mas chegando a cada hora, à medida que a notícia se espalhava pela comunidade, guardas de parques estaduais e nacionais, policiais de todas as jurisdições do condado, bombeiros voluntários que conheciam primeiros socorros e sobrevivência na natureza, caminhantes experientes que passaram anos explorando essas trilhas, até mesmo madeireiros locais que conheciam aquelas matas melhor do que ninguém, homens que trabalharam na indústria madeireira por décadas e podiam navegar pela vegetação rasteira mais densa de olhos fechados. Organizamos padrões de busca em grade, cada equipe designada a uma área específica para vasculhar metodicamente. Tínhamos cães de busca, pastores alemães treinados para rastrear odores humanos, seus treinadores veteranos de dezenas de buscas bem-sucedidas. Trouxemos holofotes portáteis movidos a geradores, transformando a noite em dia em acres de floresta. O som de pessoas chamando o nome de Jenny ecoava pelas sequoias por horas, vozes desesperadas batendo nos troncos maciços daquelas árvores, criando um coro sinistro que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Não encontramos nada, nem uma pegada na terra macia perto do acampamento, apesar de a área ter condições perfeitas para rastreamento, nem um pedaço de roupa rasgada preso em galhos. Embora a vegetação rasteira fosse densa o suficiente para que qualquer um que se movesse rapidamente por ela inevitavelmente deixasse vestígios, nem um único rastro de Jenny Patterson em lugar nenhum. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado nas sequoias antigas, dissolvida em névoa e filtrada através do dossel acima. Os cães de busca, normalmente confiáveis a ponto de serem quase infalíveis, perderam o cheiro a 30 jardas do acampamento, como se ela tivesse sido pega e levada pelo próprio ar. Procuramos por 3 dias seguidos, expandindo o raio a cada dia, cobrindo mais de 15 milhas quadradas de natureza selvagem. Não encontramos nada. Eventualmente, tivemos que reduzir, embora nunca tenhamos fechado oficialmente o caso. Jenny Patterson havia desaparecido sem deixar rastros, e seus pais devastados tiveram que retornar a Sacramento sem sua filha, sem respostas, sem encerramento, carregando uma dor que nunca se curaria totalmente.
2 semanas depois, em 17 de junho, aconteceu de novo, e desta vez eu soube que estávamos lidando com algo muito pior do que um acidente trágico ou uma criança que simplesmente se perdeu. Marcos Duca, de 12 anos, desapareceu de um acampamento de escoteiros perto de Oric, uma pequena cidade madeireira a cerca de 20 milhas ao norte de onde Jenny havia desaparecido. Marcos estava com a Tropa 147 de Eureka, um grupo de 16 meninos e 4 líderes adultos, em uma viagem que deveria ter sido um acampamento de fim de semana rotineiro, o tipo de experiência de educação ao ar livre que os escoteiros faziam com segurança por décadas. Ele foi buscar lenha com outros 3 escoteiros, ficou ao alcance da voz do acampamento e nunca mais voltou. Os outros meninos disseram que o ouviram gritar que havia encontrado um bom galho caído e então silêncio. Quando foram verificar 30 segundos depois, ele havia sumido. O galho que ele mencionara estava no chão, mas Marcos havia desaparecido. Até o final de julho, 5 crianças haviam desaparecido de vários locais nas florestas do condado de Humboldt. Todas entre 7 e 13 anos, todas levadas à luz do dia ou no início da noite. Todas sem testemunhas, sem sons de luta, sem nenhuma evidência deixada para trás. O FBI se envolveu. A Polícia Estadual inundou a área. Equipes de notícias de São Francisco e Los Angeles desceram em nossas cidades tranquilas. Os pais pararam de deixar seus filhos brincarem lá fora. Acampamentos foram esvaziados. O turismo morreu da noite para o dia e uma nuvem sombria de medo se instalou no norte da Califórnia, como o nevoeiro que entra do Pacífico. Eu estava trabalhando 20 horas por dia, coordenando equipes de busca, seguindo pistas que não levavam a lugar nenhum, entrevistando testemunhas que não tinham nada útil a nos dizer. A pressão era esmagadora. Cada dia sem respostas, cada busca que terminava vazia, parecia um fracasso pessoal. Minha esposa, Margaret, mal me via naquele verão. Quando eu chegava em casa, em nossa pequena casa em Arcata, eu desabava na cama por algumas horas antes de voltar. Ela deixava café e sanduíches para mim, raramente reclamando. Entendendo o peso que eu carregava, as teorias se multiplicavam. Um predador em série, diziam as pessoas, um anel de sequestro, atividade de culto. Havia rumores de comunidades escondidas nas profundezas das florestas. Algumas pessoas até sugeriram que as crianças tinham se perdido e morrido de exposição, embora isso não explicasse a completa falta de evidências. Ouvi as teorias de Bigfoot também. Claro, o norte da Califórnia era terra de Sasquatch, e sempre havia locais que culpavam a criatura lendária por cada ocorrência estranha. Na maioria das vezes, eu descartava tais conversas como folclore e superstição. Eu trabalhava nessas florestas há 15 anos e nunca tinha visto nada que me convencesse de que Bigfoot era real. Isso mudou em 12 de agosto de 1974. Tínhamos acabado de receber um relatório de outra criança desaparecida. Emma Rodrigues, de 9 anos, havia desaparecido de uma área de piquenique familiar perto do rio Klamath. Foi o 6º desaparecimento em pouco mais de 2 meses, e a comunidade estava chegando ao limite. Civis armados estavam organizando suas próprias equipes de busca. Havia conversas sobre justiça vigilante contra qualquer um que parecesse suspeito. A situação estava saindo do controle. Eu estava liderando uma equipe de busca nas profundezas da floresta, a leste de onde Emma havia desaparecido. Comigo estavam 4 buscadores experientes. Bill Kowalski, um madeireiro de 40 e poucos anos que viveu em Humboldt toda a sua vida. Sarah Chen, uma guarda florestal de 30 e poucos anos com habilidades excepcionais de rastreamento. Pete Morrison, um fuzileiro naval aposentado de 50 e poucos anos que era voluntário de busca e resgate, e Linda Reis, uma professora local de 20 e poucos anos que conhecia a área de anos de caminhadas.
Estávamos procurando há horas, movendo-nos em um padrão de grade através da floresta densa, chamando o nome de Emma, procurando qualquer sinal dela. O sol da tarde filtrava pelas sequoias imponentes, criando uma qualidade quase onírica para a luz. Mas não havia nada de onírico em nossa missão. Robert, aqui, Sarah chamou. Ela estava a cerca de 30 jardas à minha esquerda, agachada perto da base de uma sequoia maciça. Tenho algo. Meu coração disparou quando todos nós convergimos para sua posição. Ela estava examinando o chão, seus olhos treinados, captando detalhes que o resto de nós perderia. Pegadas, disse ela, apontando para as depressões na terra macia. Mas são estranhas, muito grandes para uma criança, mas o padrão de movimento sugere alguém carregando algo pesado. Ajoelhei-me ao lado dela, examinando as pegadas. Elas eram de fato incomuns, mais largas que pegadas humanas normais e mais profundas de um lado, como se quem as fizesse estivesse carregando peso de forma desigual. Elas levavam mais fundo na floresta, para longe de qualquer trilha estabelecida. Pode ser o nosso cara, disse Pete sombriamente, sua mão movendo-se instintivamente para a faca de caça em seu cinto. Pode estar carregando Emma. Seguimos com cuidado, disse eu, pegando meu rádio. Bill, ligue para a base. Dê a eles nossas coordenadas. Diga a eles que estamos rastreando o que pode ser uma pista, mas precisamos de reforços. Bill pegou seu walkie-talkie, enquanto o resto de nós começava a seguir a trilha. As pegadas nos levaram através de uma vegetação rasteira cada vez mais densa para uma parte da floresta que claramente via pouco tráfego humano. O dossel acima cresceu mais espesso, reduzindo a luz do sol a um brilho verde fraco. Andamos por talvez 20 minutos, movendo-nos devagar, com cuidado, tentando ficar em silêncio enquanto ainda chamávamos o nome de Emma periodicamente. Então, Sarah parou de repente, levantando a mão para silêncio. Todos nós congelamos. Ouça, sussurrou ela. A princípio, ouvi apenas os sons usuais da floresta pássaros, o farfalhar do vento nos galhos, o som distante de água. Então eu ouvi. Uma voz de criança, fraca, mas inconfundível. Em algum lugar à nossa frente, Emma, chamei. Emma Rodrigues, você pode me ouvir? A voz parou. Então veio novamente, mais clara desta vez. Socorro! Alguém me ajude! Movimentamo-nos mais rápido agora, a cautela dando lugar à urgência. A voz vinha de algum lugar à frente, além de um denso aglomerado de samambaias e arbustos de frutas silvestres. Empurramos, galhos arranhando nossos rostos e braços, e então irrompemos em uma pequena clareira. O que vimos nos fez parar, congelados em um momento que se repetiria em minha mente pelo resto da minha vida. Emma Rodrigues estava sentada contra o tronco de uma sequoia caída, suas roupas sujas e rasgadas, seu rosto manchado de lágrimas e sujeira, seu cabelo emaranhado com pedaços de folhas e pequenos galhos. Mas ela estava viva, ela estava consciente. Seus olhos estavam abertos e alertas. Ela estava bem, ou pelo menos parecia fisicamente ilesa. O alívio me inundou tão poderosamente que quase caí de joelhos. Mas esse alívio durou apenas um segundo antes de ser substituído por outra coisa completamente. Porque não foi isso que nos fez congelar. O que nos fez congelar, o que fez minha respiração ficar presa na garganta e meu coração aparentemente parar de bater no peito, foi o que estava entre nós e Emma, posicionado protetoramente na frente da menina como um guardião ou sentinela. Era facilmente 8 pés de altura, possivelmente mais perto de 8,5, imponente sobre nós, com uma presença que era ao mesmo tempo aterrorizante e de alguma forma estranhamente majestosa. Estava coberto da cabeça aos pés com pelos escuros, marrom avermelhados, longos e desalinhados, da cor de ferrugem velha ou sangue seco, o tipo de pelo que parecia absorver a luz fraca da floresta em vez de refletir.
O pelo era mais espesso nos ombros e nas costas, mais fino no rosto e no peito, onde eu podia ver indícios de pele escura por baixo. Os ombros eram maciços, mais largos do que qualquer humano poderia ser, inclinando-se para braços desproporcionalmente longos, que pendiam abaixo de onde estariam os joelhos, braços feitos para escalar, puxar e carregar peso enorme. As mãos no final desses braços eram enormes, facilmente 2 vezes o tamanho das minhas, com dedos grossos e o que pareciam ser unhas ou garras escuras. As pernas eram mais curtas em proporção ao corpo do que seriam as de um humano, poderosamente musculosas, feitas para se mover em terrenos acidentados e escalar em costas íngremes. Os pés, parcialmente visíveis sob o pelo, pareciam maciços e planos, perfeitamente adaptados para distribuir o peso sobre o chão macio da floresta. Mas foi o rosto que prendeu minha atenção. O rosto que tornou isso inegavelmente real e inegavelmente algo diferente de qualquer animal conhecido. O rosto era simultaneamente humano e totalmente alienígena, existindo em algum vale da estranheza entre o familiar e o impossível. A cabeça era ligeiramente em forma de cone, inclinando-se para trás de uma crista supraorbital pesada e pronunciada que se projetava sobre olhos fundos. Os próprios olhos eram escuros, quase pretos, mas claramente inteligentes, claramente conscientes, observando-nos com uma expressão que eu só podia descrever como avaliação cautelosa. O nariz era achatado e largo, as narinas grandes e dilatando-se ligeiramente a cada respiração. A mandíbula era maciça, prognata, projetando-se para a frente mais que a de um humano, mas menos que a de um gorila. Quando a criatura respirava, eu podia ver seu peito subindo e descendo, podia ouvir o som do ar passando por aquelas narinas grandes. Podia ver a leve condensação da respiração no ar frio da floresta. Isso não era uma lenda. Isso não era uma sombra ou um urso mal identificado. Era uma criatura viva, respirando, a 15 pés de mim, tão real quanto as árvores ao nosso redor. Atrás de mim, ouvi Linda ofegar, uma inspiração rápida seguida pelo que poderia ter sido o início de um grito que ela conseguiu sufocar. A mão de Pete foi instantaneamente para a faca de caça em seu cinto, seu treinamento militar entrando em ação, pronto para nos defender de uma ameaça. Bill murmurou algo sob a respiração que soou como uma oração. Seu rosto ficou pálido sob seu bronzeado de madeireiro. Sarah ficou congelada, suas habilidades de rastreamento e treinamento de guarda florestal de repente completamente irrelevantes diante de algo que, de acordo com todos os livros didáticos científicos, não existia e nunca existiu. Ninguém se mexe, disse eu calmamente, embora meu próprio coração estivesse batendo tão forte que eu mal conseguia ouvir minha própria voz. Apenas fiquem calmos. A criatura não se moveu. Apenas ficou ali, observando-nos, avaliando-nos. E então fez algo que mudou tudo. Ela se afastou deliberadamente, com cuidado. Ela se moveu para o lado, não mais bloqueando nosso caminho para Emma, e olhou para mim, diretamente para mim, com olhos que continham inteligência inconfundível. Então ela gesticulou, um movimento surpreendentemente humano, em direção a Emma. Vá até ela, aquele gesto dizia. Ela precisa de você. Está tudo bem, disse eu à minha equipe, embora eu não tivesse ideia se estava tudo bem. Vou buscar a Emma. Avancei lentamente, mantendo minhas mãos visíveis, tentando projetar calma apesar da adrenalina que corria em meu sistema. A criatura me observou, mas não se moveu, não ameaçou. Quando cheguei a Emma e me ajoelhei ao lado dela, verificando se havia ferimentos, pude sentir aqueles olhos inteligentes em mim. Você está machucada? Perguntei gentilmente a Emma. Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava com tanto medo. Me perdi e não conseguia encontrar o caminho de volta, e então ele me encontrou. Ele? Perguntei.
Ela apontou para a criatura. Ele me trouxe aqui. Ele me deu amoras para comer. Ele me manteve segura. Olhei para o ser maciço. De perto, pude ver os detalhes. A forma como seu peito subia e descia com a respiração, os calos em suas mãos. O desgaste em seus dentes, visível quando ele abria a boca ligeiramente. As cicatrizes de uma vida na natureza. Isso não era uma lenda. Era uma criatura viva, respirando, e havia protegido uma criança perdida. A criatura fez um som baixo, não exatamente um rosnado, mas como um murmúrio de vocalização. Então ela se virou e gesticulou novamente, desta vez em direção à floresta. Ela queria que a seguíssemos. Robert, disse Pete atrás de mim, precisamos tirar a Emma daqui e ligar para a base. Não, disse eu, surpreendendo a mim mesmo. Nós seguimos. Você está louco? Perguntou Bill. Aquela coisa acabou de salvar a vida de uma garotinha, disse eu. E quer nos mostrar algo. Nós seguimos. A criatura nos guiou mais fundo na floresta, movendo-se com uma graça surpreendente para algo tão maciço e poderoso. Apesar de seu tamanho e volume, ela se movia pela vegetação rasteira densa, quase silenciosamente, mal perturbando as samambaias e os galhos pelos quais nós tropeçávamos desajeitadamente com nossas botas de caminhada. Ela parava ocasionalmente, voltava-se para nos olhar com aqueles olhos escuros e inteligentes, esperando pacientemente que a alcançássemos, garantindo que ainda estávamos seguindo, que não tínhamos nos perdido ou ficado para trás. Emma segurou minha mão com força, não mais com medo agora que estava conosco, agora que estava cercada por rostos humanos familiares. Mas ela olhava para a criatura periodicamente com uma expressão que parecia quase afeto, ou pelo menos confiança, da maneira como uma criança olharia para um irmão mais velho protetor ou um pai. Após cerca de 15 minutos de caminhada por um terreno cada vez mais remoto, seguindo trilhas de animais que provavelmente não viam tráfego humano há anos, contornando troncos caídos cobertos de musgo e cogumelos, cruzando pequenos riachos que desciam de elevações mais altas, chegamos à base de uma encosta rochosa íngreme que se erguia abruptamente do chão da floresta. Rocha vulcânica antiga, coberta de líquenes e manchas de samambaias crescendo em fendas e rachaduras. Lá, parcialmente escondida por uma cortina de samambaias e musgo que pendia como uma tela natural, obscurecida da vista casual por galhos estrategicamente colocados que pareciam ter sido arranjados deliberadamente, estava a boca de uma caverna. A abertura tinha cerca de 4 pés de altura e talvez 6 pés de largura, de forma irregular, levando para a escuridão. A criatura parou a vários metros da entrada da caverna e apontou com um braço maciço, aquele gesto surpreendentemente humano novamente. Então, olhou diretamente para mim, aqueles olhos escuros encontrando os meus, e fez aquele som murmurante novamente, mais profundo desta vez, mais insistente. Entrem, parecia dizer, vejam o que há lá, vejam o que estou tentando lhes mostrar. Peguei minha lanterna, assim como os outros. Minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto eu a ligava, o feixe cortando a luz fraca da floresta e iluminando a entrada da caverna. Sarah entrou primeiro, seu treinamento superando seu medo, sua lanterna varrendo as paredes e o teto da caverna, verificando perigos, rochas instáveis, animais que poderiam estar abrigados lá dentro. Segui de perto com Emma, ainda segurando minha mão, Pete, Bill e Linda logo atrás de nós. A caverna não era profunda, talvez 30 pés da entrada à parede do fundo, mas era mais alta do que eu esperava depois que passamos pela entrada baixa, abrindo-se em uma câmara que era quase confortável em suas dimensões, alta o suficiente para ficarmos em pé, larga o suficiente para todos nós nos espalharmos. O chão era relativamente plano e seco, coberto por uma camada de terra macia e folhas decompostas.
E espalhados por toda a caverna, arrumados quase cuidadosamente, quase reverentemente, estavam pertences. Pertences de crianças, uma mochila rosa com um unicórnio estampado, o tipo que uma garota de 8 anos poderia carregar para a escola. O tecido estava sujo e manchado de água, mas intacto. Um manual de escoteiro, suas páginas inchadas pela umidade, mas ainda reconhecíveis. A capa mostrando o distintivo de escoteiro. Um ursinho de pelúcia, marrom e gasto, faltando um olho. O tipo de companheiro amado que uma criança poderia levar em um acampamento para conforto. Um par de tênis pequenos, tamanho provavelmente 2 ou 3, com base em quão pequenos pareciam. Vermelho brilhante com cadarços brancos. Um boné de beisebol, com o logotipo de um time de liga infantil bordado na frente. Uma garrafa de água de plástico meio cheia, com adesivos cobrindo sua superfície. Uma pequena faca suíça, uma pulseira de amizade feita de fio colorido. Um gibi, suas páginas enrugadas e desbotadas. Mais itens, dezenas deles, espalhados pelo chão da caverna ou arrumados em prateleiras de pedra natural, formadas pelas paredes rochosas e regulares. Cada item claramente pertencente a crianças. Cada item um pedaço da vida de alguém. Alguém que deveria tê-lo levado para casa, mas não o fez. Mas o que realmente me gelou o sangue, o que me fez entender o horror total do que estávamos olhando, foi a parede da caverna. Lá, arranhados na pedra macia, com algo pontiagudo, talvez uma unha ou um pedaço de rocha mais dura, estavam nomes. Nomes esculpidos com a mão irregular e incerta de crianças. Jenny Patterson, Marcos Duca, Emma Rodrigues. E mais 9 nomes que reconheci instantaneamente. 9 nomes que me assombravam há semanas. Nomes que repeti incontáveis vezes em briefings de busca e conferências de imprensa. Todas as crianças desaparecidas. Todas e cada uma. Oh, meu Deus, sussurrou Linda. Elas estavam todas aqui. Mas onde elas estão agora? Perguntou Sarah com a voz tensa. Voltei para a entrada da caverna, onde a criatura ainda estava. Onde estão as outras crianças? Perguntei a ela, sabendo que era absurdo esperar uma resposta, mas incapaz de me impedir. A resposta da criatura foi se virar e se aprofundar na floresta, novamente gesticulando para que a seguíssemos. Desta vez, notei algo que havia perdido antes. A criatura estava mancando levemente, favorecendo sua perna esquerda. E lá, em seu ombro, eu podia ver o que parecia ser uma ferida antiga, parcialmente curada, mas ainda visível através do pelo. Seguimos por mais 20 minutos até ouvirmos vozes à frente, vozes de crianças. E vozes adultas também, mas não amigáveis, vozes irritadas, de comando. A criatura parou e agachou-se, gesticulando para que fizéssemos o mesmo. Rastejamos pela vegetação rasteira até podermos ver uma clareira à frente. O que vi lá fez a raiva subir em mim, como nada que eu já tivesse sentido. Havia crianças, pelo menos 8 que eu podia ver, amontoadas no centro de um acampamento improvisado. Ao redor delas estavam 4 homens, todos vestindo o que pareciam ser roupas de excedente militar. Um deles segurava um rifle. Outro estava amarrando corda em uma árvore. Isso não era uma operação de resgate. Era um acampamento de sequestro. Levamos a garota, ouvi um dos homens dizer. Deixamos o resto aqui até o comprador vir amanhã. Compradores. Eles estavam vendendo crianças. A mão de Pete estava em meu ombro, seu aperto firme. Precisamos recuar, sussurrou ele. Chamar reforços. Somos superados em número e eles estão armados. Ele estava certo, é claro. Esse era o protocolo. Mas eram crianças lá embaixo e já tínhamos perdido semanas. Antes que eu pudesse decidir, a criatura tomou a decisão por nós. Ela se levantou, não mais se escondendo, e soltou um som que eu só posso descrever como um rugido, mas mais profundo, mais ressonante. Um som que parecia vibrar pelo próprio chão.
Os homens na clareira se viraram, armas em punho. As crianças gritaram, e então mais 3 formas maciças emergiram da floresta ao redor da clareira. Mais delas, um grupo familiar inteiro cercando o acampamento. O que aconteceu a seguir aconteceu rápido. Os homens atiraram, mas suas balas pareciam ter pouco efeito, ou errando em seu pânico, ou atingindo áreas não vitais. As criaturas não atacaram com violência. Em vez disso, moveram-se com precisão coordenada. Uma varreu o rifle da mão de um homem com um golpe de revés que enviou a arma voando. Outra simplesmente agarrou um homem pela jaqueta e o jogou 10 pés em um tronco de árvore onde ele desabou, inconsciente. O terceiro homem tentou correr, mas descobriu que seu caminho estava bloqueado por outra criatura. Em 30 segundos, acabou. Os homens estavam inconscientes, desarmados ou haviam fugido para a floresta. As crianças, inicialmente aterrorizadas, pareceram perceber que as criaturas não estavam ali para machucá-las. Um deles, um menino que reconheci como Marcos Duca, realmente correu até uma das criaturas e abraçou sua perna. "Eles nos salvaram", disse ele para mim enquanto entrávamos na clareira. "Eles têm nos trazido comida e nos mantido seguros até que alguém pudesse nos encontrar." Na hora seguinte, enquanto os reforços chegavam e nós garantíamos o local e reuníamos as crianças, eu juntei as peças do que havia acontecido. Os homens faziam parte de uma rede de sequestro operando em todo o norte da Califórnia, tirando crianças de áreas remotas onde havia poucas testemunhas. Mas as criaturas Bigfoot estavam observando. Elas estavam resgatando as crianças quando podiam, escondendo-as, protegendo-as, mantendo-as vivas naquela caverna até que pudessem levar os resgatadores até elas. A criatura que eu havia encontrado primeiro foi ferida, tentando proteger Emma de um dos sequestradores. Todas as 12 crianças foram recuperadas vivas. 4 homens foram presos naquele dia e sua investigação levou ao desmantelamento de uma rede criminosa maior. A versão oficial, cuidadosamente gerenciada pelas autoridades federais, não mencionou Bigfoot. Para o público, uma dica anônima nos levou ao acampamento. Mas eu sabia a verdade. Aquelas criaturas, aqueles seres que a ciência dizia não existir, haviam salvado a vida de 12 crianças. Elas mostraram inteligência, compaixão e coragem que a maioria dos humanos lutaria para igualar. Retornei àquela caverna uma semana depois, sozinho, carregando uma sacola de maçãs e carne seca. Deixei-a na entrada como um agradecimento, sentindo-me tolo, mas precisando fazer algo. No dia seguinte, voltei e a sacola havia sumido. Em seu lugar estava uma pedra lisa de rio, com o que parecia uma impressão de mão pressionada nela. Guardei essa pedra. Ainda a guardo, 30 anos depois, como um lembrete de que o mundo é mais estranho e mais maravilhoso do que gostamos de admitir, que os monstros na floresta nem sempre são aqueles que tememos. E que, às vezes, a coisa mais humana que você pode encontrar não é humana. Minha esposa Margaret me perguntou uma vez se eu realmente acreditava no que tinha visto. Mostrei a ela a pedra, contei sobre as crianças, sobre a inteligência naqueles olhos. Ela segurou minha mão e disse que talvez o mundo precise de alguns mistérios. Talvez ela estivesse certa. Nunca mais vi as criaturas, embora tenha caminhado por aquelas florestas anos depois. Mas às vezes, de manhã cedo, quando o nevoeiro estava denso e as sequoias pareciam tocar o céu, eu tinha a sensação de estar sendo observado, não de forma ameaçadora, não perigosa, mas protetora, como se algo ainda estivesse lá fora, ainda vigiando aquelas matas e as pessoas nelas. As crianças desaparecidas foram recuperadas, todas elas. Elas cresceram, tiveram suas próprias famílias, seguiram suas vidas, mas nenhuma delas jamais esqueceu o que as salvou naquele verão. E todo agosto, algumas delas voltam para o condado de Humboldt, caminham para aquelas florestas e deixam presentes na base de certas árvores maçãs, na maioria das vezes.
às vezes frutas silvestres ou carne seca. Nunca falamos sobre o porquê. Não precisamos. Todos nós sabemos. Porque no verão de 1974, aprendemos que os monstros não vivem na floresta. Nós vivemos. E em algum lugar entre as sequoias antigas, guardiões ainda caminham, silenciosos e invisíveis, vigiando as matas que chamam de lar há mais tempo do que podemos imaginar. Esperando, talvez, pelo dia em que finalmente provarmos ser dignos de compartilhar seu mundo.